Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, o canal relembra o curioso caso de Gonçalo Latorre, um atacante uruguaio que custou ao Cruzeiro quase 20 milhões de reais, mas que sequer teve a oportunidade de atuar profissionalmente pelo clube. Confere só! Para entender esse caso, primeiro precisamos voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente para julho de 2015. Na oportunidade, sem muito alarde, desembarcou na Toca da Raposa o jovem Gonçalo Latorre, um atacante uruguaio de apenas 19 anos, comprado junto ao modesto Atenas, lá do Uruguai mesmo, por 10,5 milhões de reais. Com passagens pelas bases do Peñarol e da seleção uruguaia, Latorre era considerado na época um jovem jogador que ainda não tinha apresentado grandes diferenciais na carreira. Apesar de ser veloz e bastante versátil no ataque, o futebol apresentado por ele até então não o colocava no status de promessa. No máximo, era um atleta com potencial para evoluir. Mesmo assim, o Cruzeiro foi obrigado a contratá-lo pelos 10,5 milhões de reais, por conta de um acordo entre a diretoria cruzeirense e o empresário Daniel Fonseca, o mesmo que havia negociado o uruguaio Arrascaeta com o clube brasileiro 7 meses antes. O que aconteceu foi o seguinte: para contratar Arrascaeta, além de pagar pelos direitos econômicos, o Cruzeiro, na época presidido por Gilvan de Pinho Tavares, acertou pagar 7 milhões de dólares entre salários do jogador e comissão do empresário. Entretanto, para diminuir os encargos tributários, ficou acertado que 50% desses 7 milhões de dólares seriam pagos na carteira para Arrascaeta, diluído em 5 anos de contrato, e os outros 50% seriam repassados a Daniel Fonseca, como se fosse pela compra de Gonçalo Latorre, o que na cotação do dólar na época deu os 10,5 milhões de reais. Ou seja, o atacante uruguaio foi comprado na verdade como uma espécie de contrapeso, e o Atenas foi praticamente uma barriga de aluguel nessa história. Essas informações foram confirmadas por Valdir Barbosa, então gerente de futebol do Cruzeiro, em uma entrevista ao site Super Esportes de Minas Gerais. Bom, logo após a sua apresentação, Latorre assinou um contrato válido por 4 anos e meio e foi colocado para treinar no time sub-20 do Cruzeiro. A ideia inicial era que o uruguaio passasse por um período de adaptação até ser promovido ao time profissional. Entretanto, por motivos até hoje nunca bem explicados, isso nunca aconteceu. Os anos foram se passando e Latorre foi ficando cada vez mais encostado no Cruzeiro. Em 2017, ao completar 21 anos, estourou a idade do sub-20 e, para não ficar treinando em separado, foi emprestado ao modesto Sambe Nedetese da Itália, onde ficou apenas 6 meses. Depois disso, por todo o restante do contrato, que só chegou ao fim em dezembro de 2019, Latorre virou praticamente um fantasma na Toca da Raposa. Quando não treinava em separado, o máximo que conseguia era ser relacionado para algumas partidas do time de aspirantes. Sendo assim, o uruguaio foi embora do Cruzeiro sem sequer ter sido relacionado para um amistoso no time principal. Para piorar as coisas, em maio de 2019, o Cruzeiro foi acionado na Justiça por não ter pago no prazo estabelecido os 10,5 milhões de reais pela compra de Latorre. Com isso, levando em consideração os juros e correções monetárias, o clube teve que desembolsar, na verdade, 18,5 milhões de reais pela transferência, o que aumentou ainda mais o seu prejuízo nessa história. O próprio jogador também chegou a cobrar o Cruzeiro na Justiça o valor de 300 mil reais, referente a salários e FGTS atrasados, além de danos morais. Mas, no final das contas, as duas partes chegaram a um acordo. Atualmente com 25 anos, Gonçalo Latorre ainda não se firmou no futebol profissional. Durante a temporada de 2020, chegou a ter uma passagem pelo Cerro Largo do Uruguai, mas desde o início de 2021 está sem clube. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aliás, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos para os próximos dias. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!